Devido ao histórico de polêmicas envolvendo Vladimir Putin, fica difícil achar que este homem também não coleciona inimigos, não é mesmo? Por muitas vezes, opositores russos, um após o outro, têm sido alvo de violências no país. Putin, ao longo dos anos, vem vencendo todas as eleições e praticamente não encontra opositores, mas organizações internacionais questionam a liberdade de política na Rússia, ainda mais com fortes censuras em cima da mídia e sobre protestos. No vídeo de hoje, separamos 5 histórias de pessoas que o Putin supostamente silenciou. Salve, salve rapaziada, como é que tamo? Meu nome é Digo Black e este é o canal Espalhável. Estou muito feliz em estar aqui de novo. Essa é a frase da Ada, eu tenho que parar de pensar nisso porque sempre vem na cabeça, tá ligado? Mas eu estou muito feliz aqui em estar apresentando mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu estou com a presença ilustre de Filos Lucas. Fala, Digo, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Como é que estamos? Tudo certo, Tudo certo. Hoje vamos comentar bastante? Comentar bastante. Eu vou explanar aqui. No vídeo que vocês falaram assim, o Digo parece que tá falando sozinho, o Fios me abandonou aqui. Ele tinha um compromisso e ele teve que sair na metade do vídeo. É verdade. Falei a verdade aqui. Mas era importante. Era importante, né? Não, então tá tudo bem. Mas hoje tu vai comentar, né? Hoje eu vou com comprometimento. Então tá. Então no vídeo de hoje a gente separou 5 histórias de pessoas que supostamente o Putin silenciou. Por que supostamente? Porque é melhor... Não, espera. Para tudo aí! Vamos ver no vídeo de hoje. Na quinta posição, Sergei Yushchenkov, 2003. Então, galera, aqui na nossa quinta posição a gente tem Yushchenkov, que era ali um político russo que participou do parlamento russo ali de 1989 a 2003, e ele teve bastante destaque ali na tentativa de golpe do Estado Soviético em 1991. Ele que organizou ali um pelotão de civis para ir até o parlamento de Moscou defender o parlamento. Ele também teve bem-sucedidas negociações com os soldados que foram lá para invadir o edifício. Então ele conseguiu ter bastante destaque já a partir daí. E ele que antes disso já tinha servido o exército russo, ele depois defendia muito a diminuição do exército russo e também a reforma deste, porque ele queria que acabasse tanto com a inscrição, que é ali o alistamento obrigatório, que também defendia que o exército ali devia ser reduzido, deveria que diminuir. Imagina se tipo, conseguisse, né, diminuir o tamanho da força ali armada do exército russo, né, seria um bagulho bem doido. Ele também era um grande crítico ali sobre as guerras chechênias, a primeira e a segunda guerra chechênica, que também ali o governo russo atua bastante, e isso que ainda ele também falava que o governo russo, o exército russo, operava ilegalmente nas terras chechenas. Então tinha bastante críticas ali ao governo, né, que a gente pode ver, e também bastante críticas ao Putin, né. Mas então, o que tu acha que aconteceu ali com o Yushchenkov, Filos? Meu palpite é que foram atrás dele pra tentar achar alguma coisa pra incriminar ele e colocar atrás das grades. Quase acertou, mas realmente foram atrás dele e ele foi baleado diversas vezes no peito. Isso em 7 meses, tá ligado? Em 7 meses ele teria sido o terceiro político a ser morto a tiros ali em Moscou, tá ligado? E isso foi bem depois que ele tinha acabado de registrar o seu partido ali, o Rússia Liberal, que era um partido político que ele tava ali tentando levantar dentro da Rússia para poder ter essa liberdade de expressão, né, sobre ter opositores contra o governo. Ele também é um defensor declarado ali dos direitos humanos, então tudo que era de tortura, que era de opressão ali do governo do Putin, ele sempre criticava, né? Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre essas guerras chechenas, a gente tem um vídeo lá no Planeta Novo, então é só acessar aí no link que você vai direto lá pro vídeo. Então o assassinato do Yushchenkov ali gerou bastante controvérsias, né, porque não sabiam quem seria o real mandante, né, do crime. 4 pessoas foram condenadas, né, pelo assassinato dele e ainda estão cumprindo pena, mas o Yushchenkov, antes de ser assassinato, ele já tava ali investigando algumas coisas bem perigosas, talvez pro governo Putin, que eram os atentados de apartamentos de 1999, que foram os atentados que deixou bastante gente vitimada, né, que inclusive a gente até pode fazer um vídeo aqui no canal ou até no Planeta Novo, se vocês quiserem, que também vocês vão ouvir bastante no vídeo de hoje. Na quarta posição, Anna Politkovskaya, 2006. Então, na quarta posição, a gente tem a Anna Politkovskaya, que, cara, é um caso muito curioso, porque olha o que aconteceu com ela. Ela tava chegando das compras no mercado, né? E quando ela chegou em casa, ela foi alvejada com 4 balas a queima-roupa. E ela foi encontrada já sem vida ali no elevador do prédio dela. Isso aconteceu em 7 de outubro de 2006. A Anna, ela era uma crítica feroz ao governo do Vladimir Putin, tá ligado? E também sobre as guerras chechenas. Por quê? Porque ela fazia muita cobertura. Ela sempre ia lá pra Chechênia fazer cobertura sobre as guerras de lá. Inclusive, ela fez várias reportagens
renomadas que foram publicadas lá no Novaya Gazeta. Ela também escreveu reportagens sobre violações de direitos humanos, torturas, assassinatos e ela também levantou acusações contra o Hamza Kadyrov, que depois se tornou o chefe ali da República da Chechênia. E ela, como o Chenkov, também estava fazendo investigações e estava prestes a terminar uma investigação sobre torturas lá na Chechênia. E, inclusive, até em uma entrevista antes dela morrer, ela disse o seguinte: esses casos de sequestros, incluindo um caso criminal que envolve pessoalmente Hamza Kadyrov, os sequestros são de 2 pessoas cujas fotografias estão agora em minha mesa. Então, como o mandante ali do assassinato nunca foi preso, né, que a investigação com certeza nunca chegou ao fim, nunca teve um mandante, o atirador e os seus irmãos ali que participaram do assassinato foram presos e foram levados até uma colônia penal de 14 anos de prisão. Inclusive, outros 2 ex-policiais também foram presos neste caso. Só pra ter uma noção, Filos, o que ela passou, ela já foi capturada pelas tropas russas lá na Chechênia em 2001, tá ligado? Então imagina o que ela não sofreu na mão deles. Olha só, outra coisa que ela fez também foi falar com terroristas durante um sequestro que aconteceu em 2002 no Teatro Dubrovka, que infelizmente terminou com a morte de 170 vítimas, mas isso foi por causa de quê, filhos? Foi por causa que as tropas russas, pra acabar ali com os terroristas, que eu acho que eram mais de 40, se eu não me engano, colocou um gás, tá ligado? Ali no teatro, e isso, além dos 40 terroristas que tinham ali no local, o restante ali foi os reféns que estavam ali no teatro. Então, até esse caso é um caso que gera bastante repercussão no mundo todo, porque até hoje não se sabe qual que foi o gás que foi usado, né, nessa situação. É um caso bem curioso, né? E aqui pra fechar nas coisas que ela já passou, que é um caso também que, mano, que eu acho que ela realmente, acho que já saberia, né, que poderia estar sendo perseguida por algumas pessoas, mas um caso que aconteceu com ela foi em 2004, que quando ela tava viajando lá pra ajudar reféns numa escola lá em Beslan, ela foi envenenada durante o voo, tá ligado? Então ela teve que sair às pressas ali do aeroporto e ser hospitalizada. Então nem conseguiu ir lá ajudar os reféns, tá ligado? Conseguir fazer o que ela queria fazer, tá ligado? Então realmente ela devia ser muito perseguida e infelizmente ela foi vitimada, né? E até isso de envenenamento é uma coisa que já aconteceu várias vezes envolvendo a Rússia, oligarcas russos envolvidos e tal, então esse negócio de envenenamento é uma das táticas que eles usam. E inclusive a gente tem posições falando sobre isso aqui. Terceira posição, Alexander Litvinenko, 2006. E lembra que eu falei na outra posição que ia ter casos aqui de envenenamento? Então é o caso Litvinenko. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouquinho sobre ele. O Alexander, então, ele era um ex-oficial ali do Serviço de Segurança Federal da Rússia, né, a FSB, que é a sucessora ali da KGB, que era o serviço de inteligência ali da Rússia, né, que todo mundo conhece, porque o Putin, né, ele era um agente ali da KGB. E em novembro de 1998, o Alexander ali e outros ex-oficiais ali da FSB acusaram ali seus superiores de ordenar o assassinato de um oligarca russo lá, um dos magnatas, que era o Boris Berezovsky. Esse cara, gente, a gente pode até fazer um vídeo sobre ele, que é um cara, acho que muita gente não conhece, mas ele foi um cara muito famoso lá na Rússia, porque ele ajudou o Putin a se eleger em uma certa época lá na Rússia, e depois ele virou um crítico muito ferrenho do governo do Putin, tá ligado? Então, com essa acusação, o Alexander foi preso ali e exercer a autoridade que ele tinha, né, de acusar os superiores deles ainda de ordenar tal assassinato. Ele foi absolvido ali em 1999, mas antes de ser julgado, antes do julgamento ele ter o seu final, ele já foi preso novamente em 2000. Depois disso, ele foi absolvido de novo, foi solto e fugiu com a família para Londres, onde ele teve asilo ali na Inglaterra. E lá o Alexander se instalou e ele escreveu 2 livros para falar sobre algumas coisas que ele via lá na Rússia. O nome do seu livro é Blowing Up Russia, Terror from Within, e o outro é Lubyanka Criminal Group. E nesses livros ele acusava ali o governo russo de encenar os atentados terroristas que aconteciam no país, que inclusive era o atentado terrorista lá dos apartamentos que eu citei na posição anterior, lembra, Filos? Sim, sim. Outra coisa que ele falou que o governo russo ali também encenou foi a crise dos reféns de Beslan e também do teatro Dubrovka, sendo que tudo isso era esforços para poder eleger o Vladimir Putin. Como eu disse, quando o Putin botava ali as suas tropas, os seus soldados, toda a sua agência ali de segurança para agir, e ele agir e fazia com que tudo fosse resolvido, ele queria que a população achasse que, não, ele tem força, ele consegue acabar com os terroristas no nosso país, ele sabe que qualquer pessoa que entrar aqui dentro, o Putin não vai deixar se crescer, tomar voz, alguma coisa assim, tá ligado? Então é algo que já tem 2 pessoas que falaram de mesmas coisas, tá ligado? E a gente também acha que o que pode vir a acontecer com elas é uma fatalidade. E o que eu falei no começo que aconteceria com o Litvinenko, que seria envenenado, o pior aconteceu. O Litvinenko ali, ele adoeceu repentinamente em novembro de 2006 e 22 dias após ser internado ali no hospital, ele acabou vindo a óbito. E sabe com o que ele foi envenenado? Ele foi envenenado com
polônio 210 radioativo, que é altamente perigoso, como a gente pôde ver, né? 22 dias depois ele veio a óbito. E depois do assassinato dele, começou as investigações, né? Pra saber quem seria o mandante do assassinato. Então, com isso, as autoridades ali descobriram que o Alexander, no dia que adoeceu, ele tinha se encontrado com dois agentes da KGB no Millennium Hotel ali em Londres. Os ex-agentes eram Andrei Lugovoy e Dmitry Koitun. Embora ali os dois ex-agentes tenham negado, né, tudo isso, os três foram flagrados por câmeras que tinham ali no local. Então os investigadores ali deduziram que o Lugovoy e o Koitun colocaram ali o polônio dentro de um bule, porque eles acharam ali um bule no hotel que tinha um rastro ali do polônio, e convenceram assim o Alexander a beber. A polícia de Londres ali até tentou incriminar o Lugovoy, e o Ministério da Coroa ali de Londres tentou a extradição dele, né, para poder ele julgar sobre este crime, né? Eles estavam alegando que teria sido eles realmente o mandante, né? A polícia de Londres então tentou acusar ali o ex-espião russo, o Lugovoy, e o Ministério Público da Coroa também pediu a extradição para que ele pudesse talvez, né, responder sobre este crime, mas ele não teve ali nenhuma consequência e nem mesmo a sua extradição foi feita. O pior foi que o Litvinenko ali ficou 22 dias de agonia, né, por causa que ele tava com um negócio que talvez não conseguiria sair dele, ele também não tinha um antídoto, né, então ele ficou sofrendo, sabendo que ia morrer, sabendo que tinha sido envenenado, sabendo que até poderia ter sido os caras lá e ele não teria como provar. E antes de morrer ele disse o seguinte: você pode conseguir silenciar um homem, mas o uivo de protestos de todo o mundo, Sr. Putin, reverberará em seus ouvidos pelo resto da sua vida. Então ele ainda deixou um recado pro Putin, sabendo que ele não é a única pessoa que ainda protestará e ainda mostrará outros casos, né, que venham sendo, né, abafados pelo governo do Putin. Só que aí que tem um porém, o Putin não respondeu, digamos assim, né? Mas ele publicou algo sobre a morte do Litvinenko. E ele falou o seguinte: infelizmente, o senhor Litvinenko não é Lázaro. Olha só o que o Putin disse, mano. Então ele já quis ali comparar o Litvinenko com uma pessoa que não ressuscitaria, né? Depois, né? De 22 dias, digamos assim. E realmente o Putin é algo... bem pesado, né? É bem pesado, né, mano? Tipo, ele às vezes não aparenta ser um cara tão ruim, mas acho que com o opositor deles ele pode ser muito perverso. Na segunda posição, Natália Sterminova, 2009. A Natália, gente, era outra defensora ali dos direitos humanos e ela também trabalhou na ONG Russa Memorial lá na Chechênia, tá ligado? Então, tipo, tu pode ver que bastante dessas pessoas que eu falei aqui tiveram envolvimento nas guerras da Chechênia, tiveram envolvimento em várias guerras ali da Rússia e estão sempre ali investigando sobre torturas, desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais. Então ela falava sobre tudo isso e até sobre a repressão brutal que tinha no país sobre os militantes islâmicos, tá ligado? Que eram responsáveis por alguns dos terrorismos que afetaram ali o país, tá ligado? Inclusive até alguns dos civis, que não tinha nada a ver com aquilo ali, eram pegos em alguma dessas ondas e também sendo mortos ou até mesmo torturados. Então era algo que ela sempre estava ali cobrindo e também tentando investigar para poder punir os mandantes de tal crimes, né? Então, como a Sterminova tava ali investigando esses casos, né, que ela tava ali quase conseguindo achar pessoas, né, para poder culpá-las, ela foi sequestrada ali quando estava fora de casa e depois ela foi morta com um tiro na cabeça queima-roupa. O seu corpo só foi achado numa floresta próximo aonde ela morava. Então, realmente ela teve um fim muito trágico. E por quê? Porque ela realmente estava investigando pessoas que talvez não poderiam ser descobertas, tá ligado? Então é algo muito, mas muito foda. Que, mano, se não tivesse as pessoas pra descobrir, né, mano, a gente nunca vai saber. Só que, infelizmente, elas têm uns fins tão trágicos, né, mano? Que dá, tipo, um bagulho... Dá um mó bad, mano. São pessoas que colocam a vida delas em risco em prol da sociedade, né? Elas põem a vida delas, a vida da família, a vida das pessoas que elas gostam, porque realmente, as pessoas que acabam com a vida de pessoas assim, desse jeito, elas podem realmente pegar todo mundo do teu ciclo social, tá ligado? E fazer qualquer coisa, né? Então é realmente um risco muito grande que poucos no mundo têm essa coragem, né? A gente vê até, existem muitos jornalistas existem muitos, mas que mexem com esse tipo de coisa em si é realmente muito raro. Por isso que ganham destaque também, né? Infelizmente, muitos acabam dessa forma, mas ganham destaque e fazem um trabalho muito importante, né, pra sociedade. Na primeira posição, Peter Verzilov, 2018. Então aqui na nossa primeira posição a gente vai contar um caso que eu acho que o Filos, que conhece bastante futebol, vai lembrar. Tu lembra na final da Copa de 2018, entre França e Croácia, onde a França ganha de 4-2 da Croácia, um grupo de 4 pessoas entra no campo
Sim. Com os trajes pretos e tudo mais? Sim. Então, este grupo, ele é denominado de Pussy Riots, que é um grupo feminista, é uma banda, na verdade, de rock, mas também ativista feminista lá da Rússia. E nessa ocasião, 4 pessoas estavam no local, que eram elas: a Verônica Nikushina, a Olga Paktusova, a Olga Kurashiova e o Peter Veselov. Então, eles se vestiram, né, de policiais falsos, né, vestiram com uma roupa falsa de policial e entraram até o campo para poder protestar contra o governo do Putin. Então os 4, depois de serem pegos, foram presos por 15 dias, né? Ficaram presos ali durante 15 dias e foram proibidos a participar de eventos esportivos durante 3 anos. Mas o curioso foi o que aconteceu depois disso. 2 meses depois, o Peter começou a passar mal ali, tipo, ele passou meio mal, aí começou a perder a visão, perdeu os movimentos e foi levado pro hospital. Quando ele chegou no hospital, ele já foi internado logomente na UTI, já tava, tipo, quase falecendo. Os membros do Pussy Riot alegaram que tinha sido envenenamento. Isso porque aconteceu logo depois dele ter comparecido a uma audiência judicial, que teria ali envolvimento entre os membros do Pussy Riot. Então ali depois de 3 dias, o Peter ele voltou a ter a consciência, mas ele ainda tinha algumas alucinações e não falava perfeitamente, sabe? Ele ainda estava meio baqueado com o negócio. E a invasão, né, do grupo ali no campo, na final da Copa, foi realmente para acusar o governo russo de torturas ali em prisões, né, que os caras realmente, para poder tirar informações, os caras também não devem ter os melhores métodos, né. Então realmente o grupo ainda diz que o Veselov é um membro não oficial do grupo, né, porque como eu disse, o grupo é um grupo feminista, então é só composto por mulheres. Mas eu até tentei pesquisar mais sobre ali o Peter para ver se ele falou mais sobre esse assunto ou se ele ainda está vivo, mas eu não achei. Então a gente fica aí, né, difícil, né? A pergunta, né, se você souber sobre ele ou se souber sobre alguma coisa sobre esse caso, comente aí pra gente saber. E é um caso muito curioso, né, Filos? Porque, tipo, realmente quem é um opositor ou quem critica bastante o governo do Putin ou diretamente o Putin, como a gente viu aí, pode ter fins trágicos, né? Com certeza. Igual eu falei, uma coisa que tá acontecendo hoje em dia também, né? A gente tá vendo já leis, inclusive, sendo criadas na Rússia. E a gente vê bastante gente lá sendo presa, sendo... é foda, mano. Por ser contra o governo nessas ações aí na invasão da Ucrânia. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei o assunto aqui. Se vocês quiserem saber sobre outras pessoas, né, no poder aí, que quiseram silenciar opositores ou sobre outros assuntos, comente aí bastante pra gente fazer vários vídeos pra vocês. Tamo com a meta aí de bater 150 mil inscritos. Confio em vocês, né, Fios? A gente confia neles, né? Confia bastante. Então deixa o seu like, comente muito, compartilha com um amigo, com a avó, com o vô, com todo mundo. Tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis.